Sejam bem-vindos ao canal Versos Bíblicos de Moçambique. Sou Gomes. Esta é a segunda parte sobre casamento, que é o tema que nós estamos aqui a analisar. Mais uma vez, Kedias, está preparado? Tudo bem, Mais estamos. uma vez. Amém. Mais uma vez. Ok. Primeira parte nós observamos Mateus 19, verso 9, onde fizemos uma pequena análise e por sua vez, o Kedias leu do primeiro verso até o verso 9, onde lá ele nos deu uma compreensão de que os fariseus aproximaram a Cristo com uma inquietação. E, no entanto, essa inquietação tinha como objetivo tentar a Jesus. Foi exatamente isso, né? Foi exatamente isso. E por sua vez, leu mais uma vez o verso 9, onde ele fez uma explicou que há uma diferença entre fornicação e adultério. Fornicação é um ato pelo qual é realizado entre duas pessoas que não são casadas, ou uma pessoa casada se envolver com uma pessoa que não é casada. Aquela pessoa que não é casada estará a fornicar e aquela pessoa que é casada estará adulterando. Então ele diferenciou, mostrou que há diferença entre fornicação e adultério. E o adultério é realizado por uma pessoa casada. De uma forma resumida, fornicação por uma pessoa não casada. Essa pessoa pode estar no namoro, noivado, desde que ela não esteja casada, estará a cometer fornicação. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Ok, então, de uma forma resumida, foi exatamente isso que nós vimos na primeira parte. E eu havia deixado questões, não sei se lembra das questões que eu havia deixado. Sim, sim. E havia ficado aqui como Hum, questão como é que era o casamento desde o princípio, desde a era dos patriarcas, a era de Moisés e a era de Jesus Cristo. Como é que o casamento era tratado ou como é que era visto? ok. É simples para entendermos como é que as coisas são. A Bíblia diz assim, no livro de Eclesiastes, o Salomão diz que nada é novo debaixo do sol. Quer dizer que até o casamento não é novo debaixo do sol. O casamento é uma das primeiras instituições de Deus lá no livro de Gênesis. Ele, quando fez o homem e entregou a Adão a Eva, ele institui o casamento. Vamos ver, vamos ter uma resposta breve sobre a pergunta do irmão. No livro de Mateus, capítulo 24, Ok. no Mateus livro de 24. Mateus, capítulo 24, Sim. nos versos 37 e 38, assim diz a Bíblia. Jesus disse assim: E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. No verso 38 é lá onde tem a nossa resposta. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Quer dizer que até assim como era lá nos dias antes do dilúvio, nos dias do Abel, nos dias do Enoque, assim também será no fim dos tempos. Assim como era nos dias de Moisés, as pessoas casavam, as pessoas repudiavam as suas mulheres, as mulheres abandonavam seus maridos. Assim como acontece no dia hoje, os divórcios aconteciam, assim também era o casamento nesses todos os tempos. Assim foi. O que quer dizer? Quer dizer que casar hoje em dia não é bom? É bom, desde o princípio o Senhor instituiu o casamento, mas o que estamos a trazer aqui é que o procedimento de como é que o casamento era valorizado desde o princípio, as pessoas, já existia essas pessoas com esse comportamento de divórcio, as pessoas deixavam as suas mulheres, as pessoas, hoje em dia assistimos casos como violência, divórcios e mais outros casos que envolve os casados. Essas mesmas coisas Jesus disse que aconteceriam no fim dos tempos, assim como aconteceram lá no princípio. Porque com isso dá a entender que o problema não está em Não é casar. apenas nosso problema, é o problema de todas as eras. Então, mas casamento é
Casamento é uma dádiva, é uma de, bênção de Deus. de Deus. Ele O viu que não era problema, bom que o homem ficasse sozinho. o problema está em seguir procedimentos errados, é isso. Os procedimentos errados, como podemos ver, vamos ver no próximo estudo, se pudermos, quais são os golpes que o casamento sofreu ao longo do tempo. Será que o casamento ainda mantém, ainda é venerado, ainda é respeitado, como diz o livro de Hebreus, seja venerado o casamento, o matrimônio entre todos. Será que o casamento ainda tem valor? E fica claro que nos nossos dias, o casamento já não tem aquele valor. Agora, vamos ver como é que o casamento era, o que transformou o casamento para chegarmos até onde já estamos aqui. Ok, antes que prolonguemos, eu quero que internautas também tenham esse desejo, penso eu, para podermos analisar, porque eu havia deixado algumas questões, que eu penso que não só são minhas, também de internautas. Como era o casamento, ou como era visto o casamento antes de Moisés, na época de Moisés, e depois da época de Moisés, como tudo isso era visto. Até no tempo de Cristo também. Gostaria que juntássemos essas partes e olharmos qual era o entendimento de Cristo acerca do casamento. Então, de uma forma resumida, de modo que nós possamos compreender sobre este assunto. Está claro, né? Está claro. Okay, Indo mesmo direto para o assunto que tínhamos, vamos ter a resposta. Porque vamos ter que buscar mesmo a sua pergunta. Como é que os judeus, qual era a cultura judaica sobre o casamento? Vamos repetir e voltarmos ali no verso da nossa análise, que é o Mateus 19, no verso 9, onde Jesus diz que qualquer um que repudia a sua mulher, a não ser por causa da fornicação, comete adultério e se casar outra, ou aquele que casar com a repudiada também comete adultério. E vamos ver qual era a lei do casamento nos dias de Moisés e qual era esta lei que permitia que o homem desse a carta de divórcio para sua mulher. Vamos ao livro de Deuteronômio e vermos a lei do divórcio. No livro de Deuteronômio, capítulo 24. Eu já estou lá no capítulo 24. Sim. Vamos ler o verso 1 até o verso 4. Diz assim: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará por sua mão e despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der em sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher, vier a morrer, porém seu primeiro marido, que a despediu, não poderá torná-la a tomá-la, para que, pois, aqui a Bíblia diz assim, para que seja sua mulher, pois depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus dá por herança. Aqui o que podemos entender é, o Moisés aqui diz assim, aqui a Bíblia diz assim, no Deuteronômio, no verso 1, é-nos dito o seguinte, que qualquer um que casar a sua mulher, qualquer um que tomar uma mulher para casar, e ficar com ela, não achar graça diante dos seus olhos, ou porque achou algo indecente nela, poderia escrever uma carta de divórcio e despedi-la. E aquela mulher poderia casar com outro homem. E se este outro homem não achar graça diante dos seus olhos, também poderia fazer uma carta e despedi-la. E é o que Jesus disse lá no livro de Mateus, se ainda podemos lembrar, lá nos versos 4, 5 e 6, onde ele deixa claro que no princípio não era assim. E quando os fariseus voltam a embater e dizem que por que o Moisés deu a ordem? A ordem que citavam era esta aqui. E ali é nos dito, Jesus diz, deixa claro que
não era assim desde o princípio, mas ele permitiu. A permissão é esta que estamos a ver aqui, que deveria se fazer a carta de divórcio. E ele diz assim: não era a vontade de Deus, mas isso aconteceu por causa da dureza dos vossos corações. Aqui, qualquer um que casasse uma mulher e achasse algo inocente nela, poderia despedi-la. Mas para entendermos qual era o costume judaico sobre o casamento e qual a lei que estava em vigor neste tempo, podemos voltar no capítulo 22. Vamos ler o capítulo 22 do livro de Deuteronômio. O capítulo 22. No capítulo 22, a partir do verso 13, é-nos dito o seguinte: quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar, aqui diz, o que estamos a ouvir aqui, quando um homem casar uma mulher, depois de viver com ela, começar a desprezar ela, aqui diz assim, e de imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei a tua filha virgem, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e multarão em 100 ciclos, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedir. Esta é a lei do casamento nos dias de Moisés, que o Senhor havia dado como ordem para que os filhos de Israel cumprissem. E se qualquer um tomasse uma mulher para si, não poderia despedir. Mas aqui começamos a ver, a Bíblia diz assim, e se alguém vive com uma moça, toma uma virgem como sua esposa, chega na sua casa e a desprezar, ele o que fazia? Aqui ouvimos aqui relatos de que ele, o jovem, tomaria a moça, ia ao pai da moça e diria que não, pai, eu não achei a sua filha virgem. Qual era o procedimento ideal nesta época? Levava-se a moça e o jovem até os anciãos da cidade. E quando chegavam aos anciãos da cidade, apresentavam a situação que este jovem tomou a minha filha por sua esposa, mas ele vem e diz que não achou os sinais da virgindade, ou não, que a minha filha já não era virgem. E o que deveria ser feito? A Bíblia aqui diz, e se o pai apresentar as provas, estendiam-se as roupas, os lençóis ali, e se fosse comprovado que aquela moça era virgem através das roupas, que são esses lençóis que aqui ouvimos sendo mencionados, o moço deveria ser castigado e não poderia repudiar aquela mulher por toda a sua vida. Deveria tomar por esposa e deveria ser multado 100 ciclos. E vamos ouvir a outra parte. Diz assim, continuando, no verso 20 diz assim, porém se isto for verdadeiro, e se a moça, e se a acusação do jovem de que a moça não era virgem for verdadeira, a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que mora, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. É aqui onde fica claro que, por causa deste procedimento, desta lei, os homens passaram. Eu tomo a minha esposa, chego em casa, depois da cerimônia toda, chego em casa e descubro que não era virgem. Levava-se a moça, ia diante dos anciãos, apresentava-se que a moça não era virgem. A sentença aqui bíblica, o que estamos a ouvir aqui, é que a moça deveria ser levada à porta da casa de seu pai, apedrejada até a morte. Este costume foi acontecendo. Já existiam pessoas que faziam falsas acusações, como estamos a ver aqui o Deuteronômio, que haviam até falsas acusações, que deveriam ser, o pai é que deveria revogar a partir de provas. Imaginemos que as provas desaparecessem.
ou que o homem escondesse essas provas, a moça poderia morrer enquanto era inocente. Enquanto, porque a única prova eram as roupas da noite das núpcias. E aqui vamos aqui ver que se caso essas roupas desaparecessem, a moça poderia morrer sem culpa. Por causa dessas práticas e outras práticas que os homens inventavam para matar pessoas inocentes, mulheres inocentes, imputavam má fama, como a Bíblia diz assim, a essas mulheres, a essas filhas de Israel, Moisés permitiu que eles fizessem para não matar. Que se você achasse que não gostava dela, além de acusá-la por coisas falsas, poderiam fazer uma carta de divórcio e a despedir para que possa ir em paz e com vida. E assim Ok, foi. quero dar um pequeno resumo sobre o que disseste para juntos podermos analisar se é de fato isso que estaria a dizer. Sim, sim. Vamos supor que eu me case, eu saia, me case com alguém. Sim. E chegado em casa, eu percebo, eu observo que ela não é virgem. Constata no ato Hum, sexual que ela já não era Não é virgem. virgem. Sim, sim. Então, embora ela é minha esposa, porque ela me foi dada, Sim. chegamos em casa, estamos a fazer uma análise segundo a época mosaica. Sim, sim. Então, eu casei, levo a mulher para a minha casa. Nesse exato momento, aquela é minha esposa. Chegamos em casa e dia seguinte deveria existir uma confirmação que de fato ela é virgem ou não. É verdade. Então, se de fato ela fosse virgem e eu tentasse esconder essa verdade, dizer que não, talvez durante a noite eu percebi que ela não tem aquela aparência que eu desejava 100%, eu vi que não é aquilo que eu esperava, mas eu percebo que ela é virgem, então surge uma inquietação da minha parte, o que eu faço? Tenho que arranjar um motivo para poder me separar dela. Então, nesses casos, é aí que Cristo diz dureza do coração. Será que É exatamente isto. é isso? Onde os homens, a não ser, era por lei que a menina deveria se preservar virgem, era por lei que a menina deveria se preservar virgem até que entrasse ao casamento. Mas por andar do tempo, esta prática passou a não ser feita como deveria ser, como o irmão já vai explicar. As pessoas passaram a inventar casos, já falsas acusações, como forma de repudiar as suas mulheres. E como vimos aqui a Bíblia, Porque tinham vontade, tinham de, desejo de ter outras, sim, deixar trocar. aquela, já usou. Ali a Bíblia diz que depois de coabitar com ela, eles poderiam viver com ela e criar essa artimanha, depois de ficar com com aquela moça ali, criar essa artimanha de como devolver. E a consequência era grave, porque a ela deveria ser apedrejada. Imagine Enquanto ela é inocente. enquanto era Mas inocente. não haviam provas que apoiavam ela, porque não há. As provas poderiam ser escondidas, poderiam desaparecer, porque esse era o objetivo que a Ok, pessoa já trazia. vamos supor que eu. Quero dar um exemplo. Vamos supor que eu me case e no momento do ato, eu com ela, eu percebo que eu possa perceber que ela não é virgem. Se eu me separar dela, segundo a lei, segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus, eu estaria livre para poder me casar com uma outra mulher? Segundo a lei mosaica, estaria livre. Não De, seria dureza do não coração? havia dureza do coração. Era mesmo por lei previsto que se ela não fosse achada virgem, deveria ser devolvida e e deveria ser colocada diante dos anciãos. E por fim, como a Bíblia diz aqui no Deuteronômio, aqui diz que ela deveria ser levada à porta do seu pai e seria apedrejada até a morte. Porque olhando essas duas, podemos assim dizer, diferenças, né? Sim, Porque sim. tem um caso em que ela é virgem É virgem. e eu, por um outro motivo, ou por uma vontade de querer ter uma outra mulher que eu apreciei, Criam-se falsidades. e crio uma falsidade de modo que eu possa me afastar dela e essa falsidade é. Culmina na morte dela, segundo a lei. E aí eu me caso com uma outra mulher. Então tem outro caso que eu
verifico que de fato ela não é virgem. Então, nesse caso, não tem a ver com dureza do coração. Neste caso, devolvia-se porque era previsto na lei. Para entendermos aqui, voltando ao que estávamos a conversar, é exatamente isto que acontecia. Quando a Bíblia diz que por causa da dureza dos vossos corações a lei foi dada, vamos ver, podemos ler o livro de Mateus, capítulo 5, e ouvirmos que qual é a lei, o que Jesus teria dito para os fariseus numa outra vez, quando perguntaram sobre este assunto, enquanto Mateus, analisamos. Capítulo Mateus. 5, verso 32. Ok, eu vou tomar a leitura. Sim. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Aqui ficou claro que qualquer a mesma questão que estamos a debater do capítulo 19, é a mesma resposta que é dada aqui. Mas e se nós, como é que podemos entender esta parte? Será que Jesus estava a dar uma e única opção de que se houver fornicação, pode se despedir? Porque olhando o entendimento de... Nós estamos num mundo com interpretações diferentes. Por exemplo, este verso aqui pode ser interpretado de diversas formas. Uma das formas é que o que temos ouvido, né, de diversas pessoas é que se eu tenho minha esposa e um certo dia ela se envolva com alguém, eu tenho essa liberdade. Segundo os versos, eu tenho uma liberdade de me separar com ela e casar uma outra mulher. Então, diversas O pessoas têm o entendimento é entendimento este lá fora. lá fora é este. Que não, você está livre. Se a sua esposa se envolveu com outro homem, segundo este verso aqui, ou segundo Mateus 19:9, você está livre de casar com uma outra pessoa, porque você é pessoa inocente. Então, há várias interpretações sobre este assunto. Por isso que eu vejo que é um assunto muito importante, delicado, para a gente analisarmos. Com isso, nós estamos a ver que o nosso tempo já está a sumir. Ainda não terminamos esta segunda parte, mas eu penso que o bom é darmos continuidade na terceira parte. Como esta é uma série, Está então certo. está tudo bem? Está tudo Não bem. irá cortar o seu fio de pensamento Ou podemos prosseguir sem problemas para a terceira parte, né? para a terceira. Ok, então vamos dar continuidade sobre esta segunda parte na terceira parte. Certo. Ok, este estudo tem a ver com casamento. Nós estamos a fazer uma análise olhando o passado, antes de Moisés, no período de Moisés. Estamos aqui, não só isso, também estamos a fazer uma pequena análise na resposta de Cristo acerca de casamento. Então fique conosco, comente, apresente também suas inquietações, suas questões, e juntos para podermos analisar ainda mais ou num outro dia acerca disso. Então seus comentários são importantes. Compartilhe este vídeo. Inscreva-se também, isso é importante porque ajuda também o canal a crescer. Muito obrigado. Fique conosco na terceira parte.